Até já. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Policial militar baleado no complexo do Lins continua internado em estado grave. O clima é de tensão no conjunto de favelas depois de intenso tiroteio nesta segunda. E veja também, termina a greve de bancários no Rio. Eles conseguiram reajuste salarial e hoje as agências voltam a funcionar normalmente. E ainda uma feira para ajudar você, trabalhador ou desempregado, a se recolocar no mercado. Daniel Penafirme mostra ao vivo. Daniel. O evento reúne diversas empresas e oferece cerca de 5.000 oportunidades de estágio ou emprego. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 7 de outubro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. O policial da unidade de polícia pacificadora que foi baleado na cabeça durante um tiroteio no complexo do Lins está internado em estado grave. A polícia cercou a comunidade em busca dos bandidos que continuam foragidos. Karine Cerqueira. Um policial que socorreu o colega baleado esta tarde conta que os tiroteios são comuns no complexo do Lins. Inevitavelmente aí o amigo foi baleado. 6 PMs da unidade de polícia pacificadora faziam o patrulhamento de rotina e passaram por uma praça onde havia 5 homens armados. Houve intensa troca de tiros e o policial foi atingido. O policial militar lotado na comunidade Camarista Meyer foi baleado aqui na localidade conhecida como Gambá. Ele fazia um patrulhamento de rotina junto com outros policiais quando a equipe foi surpreendida por homens armados. Houve intensa troca de tiros e o soldado de 33 anos acabou baleado com um tiro na cabeça. Durante a tarde, o clima era de tensão no complexo do Lins. Mais de 40 policiais faziam o cerco à comunidade. Moradores, com medo, ficaram ilhados sem ter como subir. Este grupo se arriscou atrás de um PM. Mesmo nas áreas consideradas pacificadas da cidade, os policiais dizem que trabalham acuados. Pacificados são nome, né? Porque já não é pacificado há muito tempo. O soldado baleado foi identificado como Camilo. Ele foi retirado da comunidade pelos colegas de farda e trazido para este hospital na zona norte do Rio. Ele teve que ser submetido a uma cirurgia de emergência e o estado de saúde dele é grave. Bom, nós pedimos uma nota ao Hospital Marcílio Dias hoje de manhã, mas por enquanto a assessoria de comunicação ainda não enviou essa nota relatando o estado de saúde desse policial militar. Certamente é grave. Ontem havia, inclusive, a informação de que ele teria falecido, o que não foi confirmado. Portanto, ele continua internado. E mais uma vez nós vemos, os policiais militares reclamando da mesmíssima coisa, que a pacificação é só para inglês ver, porque quem está lá na linha de tiro com os bandidos é que também acaba sofrendo. Sobretudo o morador, na verdade, que houve os intensos tiroteios sem poder fazer absolutamente nada. E olha, o governo do Rio foi condenado a pagar uma indenização à família de um PM morto em serviço. A decisão da Câmara Civil obriga o Estado a pagar R$240 mil aos parentes do segundo sargento Ulisses Alves Correia Filho, que foi assassinado a tiros em 2010. Para lembrar essa história, a vítima estava dentro de uma cabine da polícia na Avenida Antônio Sebastião Santana, em Mariópolis, na Zona Norte, quando bandidos atacaram o local a tiros. A desembargadora Cristina Tereza Gaulia entendeu que o Estado do Rio foi omisso ao não fornecer coletes de proteção e a blindagem da cabine. Além disso, apenas 2 militares estavam escalados para o serviço naquele dia, enquanto o correto seria ter 3 PMs na cabine. E as comunidades com UPPs que tiveram tiroteios na semana das eleições vão permanecer com reforço no policiamento até 31 de dezembro. O complexo de favelas da Maré teve uma nova troca de tiros nesta segunda-feira que voltou a assustar os moradores. Na semana passada, antes das eleições, uma onda de violência tomou conta de algumas comunidades pacificadas. A Maré foi palco dessas ações. A Avenida Brasil teve que ser interditada. Em Niterói, um ônibus foi incendiado. O túnel Raul Veiga, que fica sob o Morro do Cavalão, teve que ser fechado por 40 minutos.
As comunidades pacificadas que tiveram conflitos antes do primeiro turno das eleições vão permanecer com reforço no policiamento até 31 de dezembro deste ano. E agora vamos falar de eleição. A diferença no resultado das pesquisas para as urnas chamou a atenção de muita gente. E houve, inclusive, essa controvérsia, né? Agora vamos ao vivo com o Daniel Penafirme, que tem os detalhes. Ô, Daniel, representantes do Datafolha e do Ibope deram explicações por que essa divergência do resultado das urnas para as pesquisas? Bom dia. Muito bom dia, Eliane Borges. É verdade, está todo mundo aguardando, portanto, o pronunciamento aí de Ibope e Datafolha. Isso porque as divergências foram muito grandes. Para você ter uma ideia, na pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha na tarde do último sábado, o candidato Antônio Garotinho aparecia com 25% das intenções de voto contra 22% de Marcelo Crivella. Então, Garotinho seria quem iria para o segundo turno. Os dois estavam tecnicamente empatados no limite da margem de erro. No final, o resultado foi bem diferente disso. O Garotinho teve 19,73% e Marcelo Crivella teve 20,26%. Portanto, bem acima do limite de 2 pontos percentuais para mais ou para menos da margem de erro. A pesquisa do Ibope, a pesquisa de boca de urna feita pelo Ibope, errou de uma maneira ainda maior, né? Marcou 28% para o Garotinho e 18% para o Crivella, e o percentual ficou bem diferente disso. O Garotinho teve pouco mais de 19% e o Crivella teve 20,26%. Liane, realmente foram erros, digamos assim, grosseiros por parte desses dois principais aí, institutos de pesquisa do Brasil. Tá certo, Daniel, obrigada pelos esclarecimentos. Agora nós estamos mais uma vez aqui no estúdio com o Guilherme Carvalho, que é professor e cientista político. Guilherme, você acredita, como o Daniel disse, que foi realmente um erro ou faz parte de uma pesquisa? Mas é complicado também porque, de certa forma, o eleitor se baseia nesses resultados para justamente saber em quem vai votar muitas vezes. Bom dia. Bom dia, Eliane. A gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, a pesquisa é uma tendência, ela não é a realidade. E tem um outro elemento muito importante. De um dia para o outro, o eleitor muda de opinião, correto? O ato de ir votar, o momento de votar, a hora de você ir lá na urna e votar, muitas vezes há pequenas modificações. Ou seja, a gente tem que ver quais são as tendências que a pesquisa mostra. E o interessante na questão do Rio de Janeiro foi que havia uma tendência do crescimento de Crivella, coisa que não estava sendo mostrada nas semanas anteriores. Ou seja, mesmo não dando a certeza daquele resultado, a gente via que Crivella crescia nesses últimos tempos. Ou seja, de uma certa forma não houve um acerto total, mas houve a demonstração de uma tendência para Crivella, mesmo que houvesse ali uns pequenos erros amostrais. Os dois institutos, tanto o Datafolha quanto o Ibope, ainda não deram esclarecimentos, mas disseram a princípio que estaria dentro da margem de uma pesquisa, né? A margem de erro aí é de 3 pontos percentuais, mas estaria, como você explicou, né, por conta dessas peculiaridades, que a pessoa às vezes vai lá e modifica seu voto. Você não acredita em manipulação? De maneira nenhuma, eu acho que não tem motivos para haver isso, entendeu? Até porque quem se beneficiaria com isso? Quer dizer, há um conjunto muito grande de candidatos. Quem estaria manipulando essas pesquisas? Eu acho que tem instituições muito sérias envolvidas nisso, órgãos de imprensa, partidos políticos, candidatos, que não teriam motivos, a princípio, para manipular um voto, porque tem muitos elementos envolvidos nessa estrutura. E a própria pesquisa Boca de Urna também deu um resultado bem diferente, né, no próprio dia da eleição. Eu acho que a questão da boca de urna é uma questão de amostra, ou seja, tem determinados lugares que o candidato tem mais votos do que outros. Ou seja, a boca de urna, apesar de ter uma grande quantidade de pesquisas, ela tem uma distribuição muitas vezes muito complicada. De qualquer maneira, é importante mostrar a tendência. Acho que o nosso telespectador tem que verificar, não que a pesquisa seja a verdade, mas sim mostrar os processos em que o eleitorado está caminhando. A gente viu isso também, por exemplo, na questão nacional. A gente viu que a Aécio crescia, apesar de não ter dado exatamente a mesma coisa que a pesquisa, a gente viu o crescimento do candidato muito claramente nos últimos momentos. É verdade, mas o percentual realmente variou. E nos votos para candidatos a deputado estadual e federal, o grande vencedor mesmo foi a diversidade de opinião. Direita e esquerda eleitas em primeiro lugar. Melissa Munhoz. Marcelo Freixo se reelegeu com 350 mil votos. Jair Bolsonaro quadriplicou sua votação e teve 464 mil votos. Mas as posições políticas completamente diferentes separam os dois deputados mais votados no Rio. Para a Alerj, o vitorioso Freixo do PSOL
E o candidato com melhor desempenho para a Câmara Federal, lá em Brasília, é o conservador Jair Bolsonaro, do PP. O que chamou a atenção nesse cenário político no Rio foi justamente essa divergência. O deputado estadual mais votado é de esquerda e o deputado federal mais votado é de direita. Ambos prometem continuar lutando pelos seus ideais tão diferentes e polêmicos. Freixo, que ficou surpreso com um número expressivo nas urnas, bem superior à última eleição, discorda da política ditadora, mas ressalta que o que vale é o respeito entre os adversários de partido e pensamentos. Esse é o grande valor da democracia, essa possibilidade da diferença, da divergência. Eu não concordo com nada que o Bolsonaro pensa, né? Enfim, ele calado eu já divirjo dele. Mas é muito importante que ele possa dizer, e é muito importante que as pessoas do Rio de Janeiro que concordam com o que ele pense, possam tê-lo como representante. Bolsonaro, que segue para o 7º mandato, promete continuar com um discurso de extrema-direita no Congresso. Eu não fujo do debate. Não sou politicamente correto. Não posso admitir, por exemplo, que o governo queira botar no currículo escolar para a molecada no ensino fundamental aula de homossexualismo. Não posso admitir que um governo crie uma comissão da verdade para desgastar as Forças Armadas. Vai ter o Jean Willis também, que foi eleito e agora vai bater de frente. Agora, são bate-bocas que a gente vai ver ao longo desses próximos anos aí, né, em plenário, porque são opiniões realmente muito divergentes. Faz parte do jogo da política e é muito bom porque a democracia se fortalece dessa forma. A gente não vê movimentos únicos. Quanto mais diverso for uma sociedade, quanto mais representantes uma sociedade tiver, melhor, porque a gente vai ter os grupos falando dentro das assembleias. Então, mesmo com divergências muito fortes entre os candidatos, isso mostra que o eleitor brasileiro está preparado para a democracia, ou seja, ele está voltado para o pensamento em que ele está mais direcionado. Enfim, essas divergências acontecem no mundo todo. E são tantos partidos políticos, né, que a gente fica até na dúvida. Fora os partidos políticos, a quantidade de representantes do povo, que nem sempre representam o povo, mas estão lá para isso, né? Agora vamos mostrar uma outra reportagem, porque o resultado do primeiro turno das eleições pode ter sido um sinal de alerta para os partidos políticos. As urnas revelaram que o eleitor não anda muito confiante. O índice de abstenções foi o mais alto desde 1998. De cada 10 brasileiros, 2 sequer foram às urnas no primeiro turno. É o maior índice de abstenção desde as eleições de 1998. O governo não está ouvindo o clamor do povo. Além da ausência nas urnas, grande parte dos eleitores escolheu o voto de protesto. Com 64 anos, esta foi a primeira vez que Dona Solange rejeitou todos os candidatos. Ninguém ia fazer nada para ninguém mesmo. Então não votei. Não adianta, eu vi o salário mínimo, não vou fazer mesmo. Agora estou fazendo tudo. Depois que entra não faz nada. E não foi só ela que invalidou até o voto para presidente. Em todo o país, 9,6% dos eleitores seguiram o mesmo caminho. Esses índices foram ainda maiores em estados do centro do país. Em São Paulo, o percentual de votos brancos e nulos passou de 10%. E no Rio de Janeiro, chegou a quase 14%. Números que chamam a atenção na região sudeste, altamente industrializada e onde a população tem maior acesso a serviços como saúde e educação. Um fator que pode ter pesado no cálculo foram os protestos de junho do ano passado, quando milhões de pessoas foram às ruas, principalmente em São Paulo e no Rio. Para este cientista político, essa foi a resposta desses eleitores nas urnas. Há uma demanda por mudança, sim, há uma demanda por ética na política, há uma demanda por um governo mais responsável. Agora, cabe aos políticos e, sobretudo, aos partidos políticos representarem essa demanda apresentando candidatos ou projetos, propostas que efetivamente atendam a essa reivindicação da população. Definir com precisão as causas para esse fenômeno eleitoral é uma tarefa difícil, mas não há dúvida. Muitos brasileiros querem ampliar o leque de escolhas. Os políticos roubam daqui, roubam dali e tornam-se a se eleger e sabe, tá uma vergonha. Eu justifiquei meu voto porque eu estava fora do estado, mas sinceramente eu estava muito na dúvida em quem eu votaria. Agora, essa
quantidade de pessoas que se abstiveram do direito de votar chama a sua atenção também, Guilherme? Chama porque, na verdade, se aumentou é porque alguma coisa aconteceu. Na verdade, está havendo algum processo em que as pessoas não têm vontade de votar. E por que elas não têm vontade de votar? Provavelmente pelo processo de desgaste dos políticos que aconteceram nos últimos anos. E o ano passado foi muito pródigo, ou seja, ele demonstrou muito isso. Mas, na verdade, a gente tem que ver um outro detalhe, entendeu? Em que medida o recadastramento do Tribunal Eleitoral tem que ser feito. A gente sabe que no Nordeste, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, muitas pessoas morreram e não foram colocadas como mortas. Ou seja, a gente tem que ver em que medida esse recadastramento tem que ser colocado. Agora, de qualquer modo, ainda é elevado. Demonstra uma insatisfação com o corpo político brasileiro. E voltando a falar do Rio de Janeiro agora, aliás, em todo o Brasil começam os acordos políticos, né, para saber como é que vai ser esse segundo turno. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, já se sabe que o Crivella vai em busca do Garotinho para tentar um apoio, enquanto o Pezão tenta com o Lindbergh também. O que será difícil, na sua opinião? Sem dúvida, vai ser muito difícil, até porque a briga entre PMDB e PT no Estado foi muito séria, um se acha atraído pelo outro. Então, vejo hoje, no momento, Lindbergh buscando mais Crivella, né? E Pezão ficando um pouco isolado. O Garotinho, provavelmente, até pela tendência dos dois, deve apoiar Crivella, entendeu? Ou seja, esses dois aspectos darão a Crivella uma força muito grande no segundo turno, equiparando um pouco a possibilidade de vitória com Pezão. Apesar de Pezão ter tido um número de votos o dobro de Crivella, esses acordos poderão trazer para Crivella um posicionamento um pouco melhor. Vamos aguardar, eu acho que esse desenrolar desses contatos vão acontecer nessa semana e na outra. E aí a gente vai definir por completo como serão os palanques. Bom, o Daniel Penafirme está no nosso link e quer fazer uma pergunta. Daniel, por favor. Liana, eu gostaria de saber aí do nosso cientista político sobre o apoio do Garotinho ao Crivella. É claro que os dois têm uma identificação muito grande, principalmente no que se refere ao eleitorado evangélico. Agora, cabe a gente lembrar também que o Garotinho tem cerca de 40% de rejeição. Isso foi pelo menos o que mostrou aí, o que mostraram as pesquisas antes da eleição. Então, uma rejeição muito grande que, inclusive, pode ter sido definitiva, decisiva para tirar o Garotinho do segundo turno. Então, com uma rejeição tão grande assim, de repente, a aposta não pode ser um tanto quanto equivocada em ter institucionalmente o apoio do Garotinho? Ele não pode, de repente, repelir mais votos do que atrair eleitores? Pode sim. Agora, de qualquer maneira, a gente não sabe o comportamento do eleitor. O eleitor, muitas vezes, ele vê essa rejeição por um lado, né? Ele vê, não, aquela pessoa. Agora, muitas vezes o apoio de uma pessoa para outra significa um somatório. É verdade? Agora, dependendo da forma como o Garotinho se apresentar para Crivella de uma maneira explícita, ou seja, vai ficar um pouco mais complicado para a imagem de Crivella. Agora, se for um acordo tácito, ou seja, menos aparente, isso pode trazer votos positivos para Crivella. Depende de como o Garotinho vai aparecer na estrutura. É a mesma coisa como Cabral está aparecendo na campanha de Pezão, né? Cabral apoia claramente Pezão, mas você pode ver que ele estava o quê? Totalmente isolado. Ele não aparece na campanha, mas ele é fundamental no processo eleitoral do candidato. Tá certo, Guilherme. Obrigada mais uma vez. É um prazer. E terminou a greve de bancários no Rio. A categoria ficou uma semana de braços cruzados. As agências voltaram a funcionar normalmente hoje. Daqui a pouquinho vão abrir. O Rafael Paiva, que voltou de férias, tem as informações. Foi aprovada na noite desta segunda-feira o fim da greve dos bancários no município do Rio de Janeiro após 7 dias de paralisação. A decisão foi tomada em 3 assembleias diferentes, dos funcionários dos bancos privados, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Hoje as agências voltam a funcionar normalmente. Todos aceitaram a contraproposta da Federação Nacional dos Bancos, que prevê um aumento de 9% nos pisos da categoria e 8,5% nos demais salários. Bom, com esse reajuste proposto, o piso para a Caixa Tesoureiro passa a R$ 2.426,76 por jornada de 6 horas de trabalho diária. A categoria ainda conseguiu aumento na cesta básica e também no auxílio-refeição. E vamos voltar agora ao vivo com o Daniel Penafirme, porque hoje está acontecendo uma feira de emprego. Ô, Daniel, uma boa notícia para quem está procurando trabalho, quem está desempregado, não é? Exatamente, Liane. São cerca de 5.000 oportunidades de emprego ou estágio. A feira acontece aqui no Largo da Carioca. Vamos conversar com o Paulo Pimenta, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Quem é que pode, de repente, tentar uma chance de emprego aqui hoje? Tem alguma faixa etária específica? Você precisa ter alguma qualificação profissional específica ou vale todo mundo?
Não, é aberto a todo mundo, é um evento gratuito que a Associação Brasileira de Recursos Humanos promove há 10 anos. É um projeto que nasceu no Rio e hoje, inclusive, se espalha para as outras capitais. Aqui nós temos oportunidade para todos os segmentos, quer seja no comércio, na indústria, na área de serviços. Nós temos a presença de órgãos públicos prestando serviços como a emissão de carteira de trabalho. Nós temos vários profissionais da área de recursos humanos dando orientação, desde a elaboração de um currículo até dicas para a própria carreira. Não pode não necessariamente o sujeito querer arrumar um emprego hoje aqui. Ele pode vir aqui para, de repente, pegar uma dica de como elaborar um currículo? Sim, ele pode trazer o currículo, pode ver as oportunidades que tem aqui e pode também saber dicas sobre a questão da carreira, sobre um primeiro emprego, sobre um novo emprego, sobre estágio, sobre empreendedorismo. É um espaço bem amplo que a gente fala sobre várias coisas do mundo do trabalho. Isso é muito ótimo. obrigado, Paulo Pimenta. É muito bom, é importante para quem está procurando emprego e também para quem quer se recolocar no mercado. Agora, Paulo, só esclarece para a gente, por favor. Você disse que tem emprego sendo oferecido, então aí as pessoas podem levar seu currículo. E quais são as áreas de atuação? Bom dia. Olha, bom dia. São em todas as áreas, desde a área de comércio, a área da indústria, a área de serviços. Nós temos várias empresas, várias consultorias aqui trabalhando que vão poder oferecer várias chances para todas as pessoas, em todos os níveis, em todos os segmentos. Ok, muito obrigado aqui. Eu errei o nome dele. Na verdade é Paulo Sardinha, não é Paulo Pimenta. Eu confundi Sardinha com Pimenta. Queira desculpar aí, mas a Eliane ainda tem mais uma pergunta para você. Sardinha com pimenta porque é tudo gênero alimentício, mas tá certo. Obrigada, Paulo. Deixa eu te... É tempero gostoso os dois. Vamos continuar aqui nas perguntas, porque é importante também esses esclarecimentos, que eu queria saber o seguinte, a pessoa vai aí, entrega o currículo, aí daí ela já vai ser, por exemplo, encaminhada para algum tipo de entrevista? Nós temos duas possibilidades. Ela pode vir aqui, cadastrar o currículo, ela pode trazer o currículo em forma eletrônica ou em papel, não faz diferença, e ela vai entrar num banco de dados de várias empresas e depois será contactada. E também ela poderá ver aqui, ao mesmo tempo, oportunidades que já estão disponíveis. São as duas possibilidades. Oportunidades para ver as oportunidades que estão sendo oferecidas aqui e oportunidades futuras em várias empresas, em várias consultorias. Tá certo. Fica até que horas, Paulo, aí? Vamos ficar até às 17 horas, sem interrupção. Que bom. Então, que todos que tiverem essa necessidade de encontrar um emprego ou então procurar uma outra área de atuação, tem gente que até está empregado, mas já está cansado do serviço, né? Então vai lá, procura, leva seu currículo, que você pode ser encaminhado e quem sabe conseguir uma vaga. Boa sorte para você então no Largo da Carioca até às 5 da tarde. E a Justiça Federal do Rio rejeitou o pedido de absolvição sumária do Aike Batista e marcou a audiência para o dia 18 de novembro. Se condenado nessa audiência, o Aike ainda poderá recorrer, mesmo assim. Em última instância, o empresário pode ser punido com pena de até 13 anos de prisão e multa de até 3 vezes o lucro obtido. O fato de ser réu primário e ter bons antecedentes pode amenizar uma eventual punição. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal no Rio, em setembro, Aike é acusado de usar por 2 vezes informações relevantes não divulgadas ao mercado, propiciando para si vantagem indevida mediante a negociação. Segundo a decisão judicial, Aike arrecadou 197 milhões de reais na primeira negociação irregular de ações da empresa, entre maio e junho de 2013, com lucro indevido entre 123 milhões e 126 milhões de reais. Na segunda, entre agosto e setembro, também no ano passado, a arrecadação com os negócios irregulares foi de 111 milhões de reais. Aike é acusado de vender ações da OGX sem antes informar ao mercado sobre a real situação da empresa. Assim, os investidores compraram os papéis acreditando que havia uma perspectiva de alta no valor e em seguida se deram mal, assistiram à queda nos preços. O juiz negou o pedido de anulação da defesa, aliás, na audiência marcada para o dia 18 de novembro. O Aike será interrogado nessa data e aí serão ouvidas as testemunhas da defesa e da acusação relacionadas à ação penal em curso. O julgamento dessa ação será em apenas um dia, ou seja, segundo a denúncia, ele enrolava os acionistas, né? Passava informações e aí as pessoas acreditavam que estavam comprando ouro, quando na verdade era comprando negócio que causava muito prejuízo. Isso segundo a denúncia, vamos ver o que dizem agora os advogados de defesa. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo com o Daniel. Diga, Daniel.
Liane, a previsão para hoje no Rio e Grande Rio é de dia de sol, com muitas nuvens, principalmente agora na parte da manhã. À noite, a nebulosidade diminui um pouco e o céu estrelado, olha só que beleza, o céu estrelado aparece. A temperatura deve variar entre a mínima de 14 e a máxima de 29 graus. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feita. Eu estou falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Ganhar é mole, não dá mole. No Rio de Prêmios dessa semana tem 700 mil mais 25 mil reais por mês por um ano. E tem 100 mil reais para dividir entre quem acertar 19 dezenas e muito mais. Vem geral comprar. Eliana da Jequiti. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele te mata. E agora? Como vai ser? Corocar na máquina da Cielo. Promoção compra premiada Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. Lojista também pode ganhar. Como vai ser? Corocar na máquina da Cielo. Você pode escolher bem. Mas é isso que você faz quando vende o seu voto. Troca uma decisão boa por uma ruim. E você e a sua família é que vão ter que engolir o resultado disso. Não venda seu voto. Não desperdice a oportunidade de decidir o melhor para o Brasil. TSE. Justiça Eleitoral. O número de ganhadores da Telecena no Rio de Janeiro não para de crescer. Compra uma, não ganhei, não vou comprar mais. Não, continue comprando para acreditar que ganha. Aproveite que tá fácil ganhar e garanta já a Telecena de primavera. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. E aí, vamos começar bem, acordando, despertando o cérebro para boas ideias, dando um gás à imaginação. E um bom dia sempre começa com café Evoluto. Um café forte e saborosíssimo porque tem grãos escolhidos pela maior cooperativa de café do mundo, a Cochupé. Está vendo? São quase 12 mil cooperados que trabalham com dedicação para transformar o café Evoluto numa referência de sabor. Agora, o nome do seu café é Evoluto. É bem melhor, pede Evoluto. Uma delícia de café. Ter o carro rebocado é uma surpresa para lá de desagradável, mas a partir dessa terça-feira, para tirar o carro do depósito, o motorista pode ter uma dor de cabeça ainda maior. Por quê, hein, Daniel? O que muda a partir de hoje? Liane, o prefeito Eduardo Paz revogou um decreto de julho de 2011 que permitia aos motoristas retirarem os carros rebocados pela prefeitura apenas com o pagamento da taxa de reboque, da taxa de remoção e das diárias dos depósitos, isso da prefeitura. Pois é, a partir de agora, quem for retirar o carro que foi rebocado pela prefeitura de algum dos 3 depósitos da prefeitura do Rio de Janeiro, tem que pagar o IPVA se ele estiver atrasado e também eventuais multas. Portanto, está mais difícil a partir de hoje retirar o carro se ele for rebocado pela prefeitura. O motorista vai ficar muito aborrecido com essa surpresa desagradável que ele vai ter hoje ao retirar o carro de um dos depósitos. Ou seja, ele vai ter que regularizar tudinho, é isso? Se não regularizar, não retira o veículo, a exemplo do que já é feito pelo Detran e também em outros pátios aí. A prefeitura não adotava essa medida, essa regra, mas agora está adotando também. Bom, tomara que a prefeitura pense, de repente, em parcelar as contas, porque imagina, quem não tem dinheiro está lá já numa situação enrascada, não pagou as multas. E aí é pego numa blitz, por exemplo, e o carro rebocado. Vai fazer o quê? Vai deixar o carro até conseguir dinheiro, ou então pede um empréstimo, sei lá, né?
pede ajuda, socorro, porque senão o carro vai cada vez piorando. Aí a multa fica milionária, né? Obrigada, Daniel, pelas informações. Um bom dia para você. Você também. E um bom dia a todos. Tchau, tchau.